Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Motivo de grande alegria, responsabilidade e honra em ministrar a palavra de Deus neste púlpito quase centenário, não é? Primeiro púlpito assembleiano no estado de São Paulo. Louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo, nosso pastor, pela confiança, pela vida de todos os companheiros, na pessoa aqui do pastor Dalvan, que aqui representa o nosso pastor. Eu preciso de uma palavra de Deus. Quantos mais precisam desta palavra? Então, por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Lamentações, capítulo de número 5, do versículo de número 19 a seguir. Diz assim o texto sagrado: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova, renova, renova os nossos dias como dantes. Amém. O livro de Lamentações retrata a experiência dolorosa que o profeta Jeremias, conhecido por todos como o profeta das lágrimas, pois muitas vezes em seu livro profetizou, clamando ao povo, dizendo que haveria ainda tempo de arrependimento, a oportunidade estava aberta. No capítulo 33, versículo 3, o Senhor dizia ao povo de Jerusalém, em especial o povo de Judá, do reino de Judá, reino do sul: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Mas, infelizmente, este arrependimento não chega ao coração do povo, e o livro de Lamentações, diferente de Jeremias, onde Deus clama ao povo ao arrependimento, no livro de Lamentações, Jeremias está vivendo o tempo do juízo de Deus pelo pecado de Jerusalém e pelo pecado de Judá. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a pergunta latente no coração do profeta é: Deus, por quê? Deus, por que toda esta situação? Os historiadores relatam uma situação de guerra, porque Jerusalém fora invadida agora pela terceira vez, aproximadamente no ano 598 a.C., e os caldeus acabaram, destruíram com a cidade, destruíram os muros, destruíram as portas. O templo que foi erguido agora está totalmente quebrado, com as suas ruínas espalhadas pelas ruas da cidade. E quando Jeremias olha para este cenário, a única coisa que sobra para Jeremias é se lamentar e fazer uma pergunta dentro de si: como é que um lugar que já viveu tanta glória de Deus, como é que um lugar onde houve já uma visitação do sobrenatural pode estar nesta situação? É uma pergunta que muitas vezes fazemos ao olhar para alguém que já foi usado por Deus, e hoje quando encontramos tomamos um susto de tristeza. Como é que alguém que já foi usado por Deus pode chegar no nível de destruição tão grande em tão pouco tempo? Jerusalém, é a Jerusalém, na mente de Jeremias, dos dias do rei Salomão, quanto no 4º ano do seu reinado, ele inicia a construção do templo projetado pelo seu pai. Uma construção que durou 7 anos, com materiais como o cedro do Líbano, que demandou mais de 60 mil homens para transportar este cedro do Líbano para Jerusalém. Pedras grandes,
pedras preciosas, pedras talhadas, e o templo totalmente revestido de ouro. Aquele templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, expressava para quem chegava na cidade de Jerusalém a glória do próprio Deus. E no dia daquela inauguração, 7 anos depois do início da obra, Salomão convoca o povo, e quando o povo chega em Jerusalém, percebe no alto do monte, o Monte Moriá, o monte do templo, uma edificação tão grandiosa. E é interessante pensar que para um evento desse, as pessoas se prepararam com a sua melhor roupa, se prepararam com o seu melhor cavalo, se prepararam com aquilo que elas tinham de melhor. Mas a Bíblia nos relata e nos diz que nada disso moveu o Senhor. O ouro do templo não moveu o Senhor, as vestes reais não moveram o Senhor, os cavalos não moveram o Senhor. O Senhor se moveu quando tudo isso foi deixado em segundo plano, e os adoradores começaram a adorar e declarar que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quando a adoração começou a subir, a glória de Deus desceu, e desceu de uma maneira tão poderosa, o cavode, o peso da glória de Deus, de uma maneira tão gloriosa, que os sacerdotes não podiam ministrar da maneira que tinham ensaiado, porque a glória do Senhor havia tomado conta do lugar. E é isso que acontece em um lugar onde a glória de Deus entra. Tudo aquilo que é projetado humanamente cai por terra, porque a presença do Senhor nos faz apenas nos prostrar com o rosto em terra e adorá-lo pela beleza na sua santidade. Quando a glória de Deus está no nosso meio, o nosso corpo treme, a nossa carne sente, o nosso espírito se rende, a nossa alma se derrama, porque o peso da glória de Deus não é um sentimento, não é uma emoção, não é um arrepio. Pode causar choro, pode causar arrepio, pode causar manifestação, mas a glória de Deus impacta a nossa alma. Esse lugar que tão visitado foi pela glória de Deus, agora está nesta situação, e Jeremias escreve ou ora estes 3 versículos que nós lemos, considerando algumas verdades, porque a primeira declaração de Jeremias, no versículo 19, é: Tu, Senhor, permaneces eternamente. Se tudo isso aconteceu, não foi porque o Senhor mudou. A primeira constatação de Jeremias é: o Senhor é o mesmo. Logo depois, em Hebreus, nós vamos encontrar Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, e muitas vezes nos perguntamos: o que será que aconteceu? Por que milagres não se veem? Por que muitas vezes em muitos lugares batismo com o Espírito Santo não se vem? Por que em muitos lugares a frieza espiritual? Por quê? Deus mudou? Não, Ele permanece eternamente. E agora a segunda declaração é mais forte, e ele diz: além dele permanecer ou dele ser o mesmo, ele não muda. Você pode me ajudar? Diga para alguém: ele não mudou. Isso, ele não muda. Agora ele declara: e o teu trono subsiste de geração em geração. Toda vez que a Bíblia fala de trono, a Bíblia se refere a governo. A segunda declaração do profeta Jeremias é extraordinária, porque ele está dizendo que se levantaram tronos, mas o trono de Deus permanece inabalável. A versão Almeida atualizada acrescenta uma palavra que resume ou expressa o ânimo do autor. Ela diz: o teu trono subsiste. A palavra subsistir significa resistir mesmo com força contrária. Porque um dia o império do Egito se levantou e subjugou os filhos de Israel,
Este mesmo império do Egito caiu, o império da Síria se levantou e afrontou o povo de Deus. O império da Síria também caiu. O império da Babilônia se levantou em tamanho maior que o da Síria e que do Egito, e também caiu. O império da Grécia também se levantou e caiu. O império romano se levantou e caiu. O império bizantino se levantou e caiu. Reis se levantaram, monarquias se ergueram, e da mesma maneira que se colocaram de pé, caíram. Há alguns séculos atrás, alguém se levantou na Rússia e diz: nós vamos matar o nome de Deus, mas eles não puderam segurar o poder que há na palavra e no evangelho, porque estes mesmos homens que se levantaram estão em Moscou, mortos, e o muro que ergueram para separar e dizer: aqui Deus não entra, no ano 90 foi derrubado. Neste tempo e nestes anos, reis se levantaram, homens se levantaram e caíram. E é por isso que a força da igreja não está em governos transitórios, a força da igreja não está em poder temporal, a força da igreja está no trono de Deus, que mesmo com toda a mutação entre todos os reinos, tempos e povos, entre tantos homens que se levantam e caem, o trono de Deus permanece, 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 permanece inabalável. O que deixa claro que além dele ser o mesmo, ele continua no governo. Eu vou repetir: além dele ser o mesmo, ele continua tendo controle absoluto de todas as coisas. As situações mudam, os pensamentos dos homens mudam, mas o governo de Deus não muda. Oportunidades vêm e passam, bons momentos, ruins momentos vêm e passam, mas ele continua no governo, ele continua no controle, ele continua. Se ele é o mesmo, e sem nenhum governo humano pôde deter ou parar o reino dele, então Jeremias pergunta: então por que o Senhor se esqueceu de nós? Sentimento de abandono, sentimento que Deus literalmente virou as costas para Judá e para Jerusalém. Parece que lendo rápido, isso aconteceu de imediato. Mas meditando, e os textos nos ensinam a meditar e não ler, a gente vê uma pausa. Por que te esquecerias de nós para sempre? E parece que Jeremias agora reflete em tudo aquilo que ele profetizou, em tudo aquilo que o Senhor usou tantos profetas, apontando o povo ao caminho do arrependimento. E aí ele vai trazer algo extraordinário. Quando isso acontece, é porque os caldeus invadem Jerusalém. E quando os caldeus invadem Jerusalém, além de assolar tudo, eles levam cativos. Na primeira leva, eles levaram aquela leva onde foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens formosos, jovens que poderiam, em tese, ter a sua cultura modificada e servir no reino da Babilônia. Na segunda leva, eles focam nos sacerdotes. Na terceira leva, eles levam o povo. E agora nesta leva, justamente, há uma grande tristeza. Jerusalém está praticamente deserta. O povo é levado cativo num caminho de 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros, senhores e senhoras, é praticamente do Rio de Janeiro a Porto Alegre, a pé. E se cumpre parte do Salmo 126, porque eles vão andando e chorando. Agora pensem comigo, durante esse caminho, durante esse percurso, todas as nações que estavam no caminho olhavam para aquele povo cativo, humilhado, e diziam: não é este o povo que viu o mar vermelho se abrir,
Não é este povo que viu o Jordão parar. Não é este povo que venceu, conquistou e agora está aí. 4 meses de tristeza. Além dos 4 meses de tristeza, agora quando eles chegam na Babilônia, eles vão ficar junto com o rio, à beira do rio Quebar, num lugar de alta miserabilidade, num lugar onde eles tinham necessidades básicas, pois ali eles eram escravos. E qual era o sentimento? O sentimento do Salmo 138. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. E aqui, e nada no culto é por acaso. O Esdras disse que Deus falou sobre adoração, não é? Aqui, uma realidade do que aconteceu na Babilônia. Eles chegam, sentam e choram. Salmo 138 continua dizendo que quando eles são questionados a cantar hinos a Deus, eles dizem: como cantaremos a Deus em terra estranha? Eles não cantam. E aqui uma estratégia do inimigo, além de começar a nos esfriar, é romper a única coisa que pode mudar qualquer situação. É calar a única arma que altera qualquer situação, a adoração. Além de fecharem a boca, porque eles diziam: não cantaremos a Deus em terra estranha, as harpas e saltérios estão pendurados do salgueiro. E eu quero lhe dizer algo: para a mudança de realidade espiritual, não basta apenas chorar. Chorar alivia a alma, mas não resolve. Porque 70 anos se passaram de um povo que chorava e não adorava. 70 anos se passaram de um povo que se lamentava, mas não se posicionava. Nestes 70 anos, tantas coisas aconteceram. O rei Ciro, rei da Pérsia, assume o reinado da Babilônia depois da morte de Nabucodonosor. E Ciro encontra um decreto, e ele fica maravilhado com uma profecia que acontece 140 anos antes do seu próprio nascimento. Onde Deus diz por Isaías: Ciro meu ungido. E ele escreve um decreto, e esse decreto é decreto de liberdade. O que acontece é que quando o seu filho Cambises assume o seu lugar, ele literalmente paralisa a retomada do povo. Por 16 anos Cambises ficou no trono, e agora quando Cambises cai, Dário ascende ao trono. E quando Dário ascende ao trono, ele manda buscar em uma oportunidade, e isso está registrado no livro de Esdras, capítulo de número 6, manda procurar onde está escondido o decreto de liberdade. E aqui eu gostaria de liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu não sei onde está esquecido, onde estão escondidas promessas e decretos de Deus para a tua vida. Eu não sei onde o desânimo conseguiu te levar a esquecer aquilo, mas o Senhor está te trazendo à tona. E quando esse decreto é lido, Deus cumpre então a oração de alguém que não estava mais vivo. Como assim? É simples. O decreto diz: aquele que quiser, aquele que quiser. Porque infelizmente nos 70 anos de Babilônia, existem pessoas que se acostumaram com o regime da Babilônia. Existem pessoas que ficaram acomodadas porque o seu comércio prosperou na Babilônia, porque se casou com pessoas da Babilônia. E a verdade é que muitas pessoas não querem uma mudança espiritual porque estão acostumadas com o sistema da Babilônia. Muitas pessoas não querem que a glória de Deus encha as nossas vidas porque estão acostumadas com o sistema da Babilônia. Muitas pessoas não querem que a presença de Deus nos mova mais porque estão acostumadas com o sistema da Babilônia. E o Senhor não nos chamou para estarmos acostumados. O Senhor não nos chamou para estarmos acostumados com os padrões deste mundo. O Senhor nos chamou como nação e povo sacerdotal adquirido. E há um clamor de Deus nesta noite dizendo: aquele que quiser voltar a Jerusalém, hoje volte. É decisão, é
é decisão. A oração de Jeremias, qual oração? Ele entende que não é o Senhor que desamparou, é que na realidade o que estava faltando no povo é conversão. E aí ele diz: converte-nos, Senhor, a ti. Conversão é mudança de direção em 180 graus. Quando o povo sai da Babilônia, o povo não apenas caminha para o cativeiro, mas está de costas para Jerusalém. O povo não apenas caminha para o cativeiro, mas deixa de costas tudo aquilo que o Senhor operou no seu meio. E é por isso que o profeta diz: converte-nos. Faz mudar a nossa direção. Faz mudar a nossa direção. Da direção da Babilônia para a direção que o teu Espírito nos leva. E a verdade é, muitas pessoas se esqueceram e não querem mais a direção de Deus em suas vidas. E sem conversão não há renovo. Conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de visão. Conversão é mudança de caminho. O Senhor está nos dizendo: só haverá renovo quando houver conversão. E conversão do quê? Conversão não é apenas vir à frente chorando. Conversão é mudar a minha direção para a direção de Deus, o meu caminho para o caminho de Deus, a minha vontade para a vontade de Deus, o meu coração para o coração de Deus, o meu temperamento para o fruto do Espírito, as vontades da minha carne para a minha vida espiritual. Isso é conversão. Conversão. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. E quando ele grita, Esdras vai. E é interessante e lindo isso, porque 4.628.000 pessoas se levantam. Quando Esdras lê, Esdras 6, o decreto, 4.628.000 pessoas se levantam. E não se levantam apenas. Se levantam, me permita imaginar, e vão buscar aquilo que estava pendurado. 70 anos é o tempo, de acordo com a sociologia, de uma geração. Infelizmente, por cessarem o louvor na Babilônia, uma geração não conhecia os cânticos de Sião. E muitas vezes responsabilizamos uma geração por não conhecer o Senhor, mas a verdade é, como conhecerão se nós não o apresentarmos? Quem sabe, agora em 70 anos, pastor Zias, o vovô pegou a harpa e o netinho chega e diz: vovô, o senhor sabe tocar? Vovô, eu não sabia que o senhor era músico. Ele diz: o tempo da Babilônia foi tempo de ficar calado, mas agora é tempo de voltar para Jerusalém. É tempo de voltar para Jerusalém. Então as harpas que estavam empoeiradas, altamente paradas, são pegas de volta. E agora aquele povo que sai levando a preciosa semente. Semente é promessa. A promessa não os abandonou. A promessa foi com eles para a Babilônia. Quem leva a preciosa semente, andando, chorando e se lamentando, voltará consigo, sem dúvida, pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Alguém não entendeu? Deus não vai te pegar e te jogar longe. Deus não vai pegar e te mudar. Deus não vai te fazer, Deus vai te fazer voltar pelo mesmo caminho. Por qual caminho? Aquele caminho que há 70 anos atrás você veio andando e chorando, e o povo olhou e disse: acabou, destruiu e não tem mais o que fazer. Então este mesmo caminho será o caminho do testemunho. Quando aquele povo se volta por aquele caminho, e não são eles que testificam. Salmo 126 é claro: então se diziam entre as nações, as mesmas que viram a derrota, as mesmas que viram a humilhação, diziam: grandes, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estão alegres. E quando eles ouviam aqueles que humilhavam testificar, eles levantaram as mãos e disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós.
e por isso estamos alegres. Se foram 4 meses de desespero, agora são 4 meses de cântico. Se foram 4 meses de choro, agora são 4 meses de adoração. Eles retornam a Jerusalém, e deixa eu correr, e eu termino aqui. Quando eles retornam a Jerusalém, pastor Tony, eles estão tão empolgados, que eles começam a trabalhar nas suas casas, invertendo a prioridade do altar para si mesmos. Estão com as casas nos seus acabamentos, e o templo do Senhor está lá abandonado. Ageu está, Zorobabel desesperado, e o Senhor diz a Ageu: olha, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:7. 16 anos, e aí eles começam a levantar o templo. E quando eles levantam o templo, parece-me que alguém passa naquele templo e olha para aquilo e diz: te contaram como foi o templo de Salomão? E alguém diz: tinha pedras grandes, pedras preciosas, pedras talhadas, cedro do Líbano, revestido de ouro. Esse templo não é nada. O que é isso? Feito de resto? E é uma coisa que eu tenho aprendido nas congregações em que o Senhor, através do nosso pastor, tem nos direcionado, é que murmurador não dá para calar. Não dá. Eles sempre vão existir. Mas dá para fazer uma coisa: dá para abafar. É simples. Quando olhavam e viam se tinha ouro, se tinha prata, nada acontecia. Mas pode ser que no meio daquele povo tinha um povo crente, que olhava um para o outro e dizia: o que é que aconteceu? Quando Salomão inaugurou o templo, Deus desceu por conta do ouro? Não. Deus desceu por conta da prata? Não. Deus desceu por conta da riqueza? Não. Deus desceu por conta do discurso precioso de Salomão? Não. Deus desceu quando? Quando começamos a adorar. Então no meio do povo, onde havia murmuração, se levanta um povo para adorar. E quando a adoração vai abafando a murmuração, os murmuradores não são a maioria, é que eles falam mais alto. Mas nessa noite, o Senhor nos convida a abafar a murmuração. Deixa quem quiser murmurar, murmurar, porque vai murmurar a vida inteira. E quando a adoração começa a subir, deixa eu conjecturar que alguém vai ver como viu o servo do profeta Elias. Viu uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem, e alguém disse: o que é isso? É a glória que está voltando. É a glória que está voltando. É a glória que está voltando. Quando a adoração suplanta a murmuração, a glória de Deus enche. Deus toma a boca do profeta Ageu e diz: minha é a prata, eu não preciso disso. Meu é o ouro, eu não preciso disso. Pastor, o que quer dizer isso? A glória de Deus, para ser revelada na igreja, não precisa de artifícios humanos, não precisa de movimentos humanos, não precisa dos talentos humanos. Para a glória de Deus ser manifesta, é só ter alguém disposto a levantar as mãos, abrir o coração e adorar, e a glória de Deus enche. E o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, mas eu digo a vocês, a glória desta última casa. Como assim? A glória desta última casa. E eu tenho uma palavra para alguém aqui. Você acha que você viveu já o seu melhor dia com Deus? Você acha que você já viveu o seu melhor tempo com Deus? Você acha que você já viveu o tempo de intimidade com Deus? E temos a mania de dizer: um dia eu já vivi o primeiro amor. Não, a glória é da última, não é da segunda, é da última. Porque sempre haverá uma nova oportunidade para Deus construir e reconstruir aquilo que um dia foi quebrado no seu coração. Eu não sei como você está aqui, e o Senhor está te dizendo: volte para Jerusalém. Mas pastor, eu não sei fazer como antes, o meu coração não é como antes, eu vivi experiências
experiências que eu não tinha vivido antes. Deixa alguém murmurar, só volte para Jerusalém e construa um templo de adoração, porque a glória da última casa virá sobre a tua vida. Deus tem tempo de glória, Deus tem tempo de glória, Deus tem tempo de glória para a tua vida. Com a autorização do pastor Dalvan, vamos estar em pé. Eu não sei quanto tempo faz que você diz: eu vivi o meu melhor tempo com Deus. Mas eu sei que se hoje você reconstruir com aquilo que você tem, não, com aquilo que você tem, nós esperamos receber coisas extraordinárias para fazer coisas grandes. Mas Moisés andou com 40 anos com um cajado na sua mão, que ele considerava ser apenas para guiar as ovelhas do seu sogro. Um dia, aquele cajado vira em serpente e volta a ser cajado. Mas quando ele menos espera, e no momento da maior pressão, ele está na frente do Mar Vermelho. E o Senhor disse: por que clamas a mim? Parece que ele se lembra do que ele viu em Horebe. O que tem na sua mão? Eu vou liberar isso aqui. Talvez você não tenha entendido. Tudo que você precisa para reconstruir algo novo com Deus já está na tua mão. Aquilo que você achou e todos desprezaram, já está na sua mão. O Espírito de Deus está neste lugar, e Ele há de devolver a chama que estava apagada do teu coração. Com autorização prévia do pastor Dalvan, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E se você quiser, algo novo vai acontecer dentro do teu coração. E se você precisa recuperar, vergonha, irmão, vergonha não sustenta ninguém. Se você precisar reconstruir algo, você pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Se há algo que Deus colocou na tua vida, e talvez venha um inimigo, o tempo apagou, o Senhor quer renovar a tua vida aqui hoje. Talvez alguém esteja aqui e parou no tempo, e está afastado dos caminhos do Senhor. Você se desanimou, e o Senhor te diz que hoje é tempo de retornar. Cadê você? Nós queremos orar por você também. Nós queremos orar por você também. Nós queremos, se você deseja retornar a tua caminhada com Deus, e você diz: pastor, eu não estou preparado. Ninguém vem preparado para Jesus, é mentira do diabo. Vem do jeito que você tiver, vem do jeito que você tiver, e Jesus vai te mudar a tua vida. Cadê você? Existe. Se você deseja, sai do teu lugar com a mão erguida e vem aqui. Nós iremos orar por você. Você pode levantar a sua mão e declarar: e quando a glória encher de novo